Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com nossa disciplina de Matemática aplicada às Ciências da Natureza. Eu sou o professor André Mello, professor de Matemática do Instituto Federal do Piauí, e hoje nós vamos falar um pouquinho, na nossa aula 4, sobre as propriedades e conceitos mais importantes da potenciação e radiciação. Esses conceitos são base para, sobretudo, o estudo de comportamentos exponenciais, funções exponenciais, enfim, logaritmos, e são conceitos-chave para a compreensão de muitos dos fenômenos naturais, tá bom? Eu espero que vocês gostem do que a gente planejou para a nossa aula de hoje. Vamos lá para começar agora no próximo slide. Então, pessoal, nós vamos começar revisando um pouquinho o conceito de potenciação, né? Então, a potenciação ou exponenciação, né, ela é uma operação matemática que representa, via de regra, a multiplicação de fatores iguais. Então, é uma estratégia, é uma técnica matemática que faz essa representação simbólica quando eu tenho sucessivas multiplicações ou divisões, né, de fatores iguais. Para escrever um número na forma de potenciação, nós usamos essa notação, né? Então, aqui eu tenho aqui A elevado a N, né? Isso quer dizer o quê? Que esse termo A, esse fator A, ele está sendo multiplicado N vezes, né? Esse fator A, ele tem um nome, ele é chamado de base, e o fator N de expoente. Então, quando eu tenho sucessivas multiplicações, sucessivos produtos de um mesmo termo, esse termo ele pode ser representado como uma base elevada a um expoente, em que a base é o termo que sofre sucessivos produtos e o expoente é exatamente a quantidade de vezes em que ocorre esse produto. E condição de existência para a base é que ela seja diferente de zero para que eu possa fazer uma igualdade, né? Tá certo? Então, pessoal, imagine vocês que eu tenho aqui essa proposta de cálculo de potência. Então, calcule as potências abaixo. Então, aqui eu tenho 2 elevado a 3, né? 2 elevado ao cubo. Isso quer dizer o quê? Que esse 2 aqui, que é base, né? Dessa potência, ele está sendo multiplicado 3 vezes. Então, 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, e dá igual a 8. Então, 2 elevado ao cubo, ele não é igual a 6, pessoal. Ele é igual a 8. Né? Menos 3 elevado a 4. Eu estou querendo dizer que menos 3 está sendo multiplicado 4 vezes. Né? E não vai dar 12 ou menos 12. Não é isso? Por quê? Fazendo aqui o jogo de sinal, menos com menos dá mais com menos dá menos com menos dá mais. Então, o resultado é positivo. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81. Então, todo número negativo que tem um expoente par, o resultado é sempre positivo. Né? E quando o expoente é ímpar, a gente conserva o sinal, né, da expressão. Por exemplo, aqui, menos 2 ao cubo, significa que eu estou multiplicando menos 2 3 vezes. Né? Então, isso aqui vai ser igual a menos 8. Né? E 1 elevado a 10, né, significa que eu estou multiplicando 1 10 vezes. E 10 vezes dá igual a 1. Então, 1 elevado a um n, qualquer que seja o n, é sempre igual a 1. Tá certo, pessoal? Então, esse é o primeiro exemplo, é o primeiro exercício que surge dentro do nosso estudo de potenciação. Antes do estudo de potenciação, nós vamos perceber que nós temos algumas propriedades. Algumas delas são chamadas operatórias, outras são propriedades mais complexas, né? Então, eu destaco com vocês essas 4 propriedades iniciais, né? A propriedade 1 diz o seguinte: se eu tenho um produto de potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, a elevado a m vezes a elevado a n é igual a elevado a m mais n. Da mesma forma, se com o produto eu conservo a base e somo, com a divisão eu conservo a base e subtraio. Né? A propriedade 3 é uma propriedade interessante, porque é de potência, né? Se eu tenho assim, um a elevado a m, tudo isso elevado a n, eu conservo a base
e faço o produto dos expoentes, né? E aí eu tenho essa propriedade aqui também, 4. A vezes b elevado a n significa dizer que o primeiro termo está elevado a n e o segundo termo também está elevado a n. Existe uma demonstração para cada propriedade dessa, né? Obviamente nós não vamos fazer todas as demonstrações para não estender muito nossa aula, mas imagine você aqui que eu vou demonstrar a primeira propriedade. Eu tenho aqui a elevado a m vezes a elevado a n. Isso aqui quer dizer que eu estou multiplicando primeiramente o a m vezes e depois eu estou multiplicando o a n vezes, né? Então eu tenho aqui o a multiplicado m, depois isso está sendo multiplicado por n. E aí essa expressão toda aqui vai ser m mais n multiplicações. Por isso que a elevado a m vezes a elevado a n é igual a elevado a m mais n. E está demonstrado aqui a primeira propriedade. Tá certo, pessoal? As demonstrações são simples, cada propriedade dessa tem sua demonstração. Caso eu peça para vocês simplificarem uma expressão, vocês vão usar as propriedades lá operatórias, né? Então aqui eu tenho uma potência em que eu tenho produtos de mesma base, né? 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 5. Então aqui eu conservo a base e somo os expoentes, já que aqui é um produto. Então fica 2 elevado a 4 mais 5, ou seja, 2 elevado a 9, essa é a resposta. Já aqui nesse outro caso, na letra B, eu tenho 3 elevado a 3 dividido por 3 ao quadrado. Eu tenho uma divisão. Então, no caso da divisão, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, 3 elevado a 3 menos 2 dá 3 elevado a 1, que dá 3. Né? E aqui, vejam só, pessoal, que eu tenho potência de potência. Né? Então, 2 ao quadrado é o cubo. Então, conservo a base e faço o produto dos expoentes. Então, fica 2 elevado a 2 vezes 3, que dá 2 elevado a 6. E aqui nós respondemos o nosso segundo exercício. Tá bom, pessoal? Potências que são interessantes são, por exemplo, a propriedade 5, que diz que todo número elevado a 0 é igual a 1. Né? A propriedade 6, que diz que todo número elevado a 1 é igual a ele próprio. A propriedade 7 diz o seguinte, que se o expoente de uma potência é par, o resultado sempre vai ser positivo. E se for ímpar, o resultado vai respeitar o sinal da base. Se a base for positiva, o resultado obviamente vai dar positivo. Se a base for negativa, o resultado vai dar negativo. E aqui, gente, eu vou aproveitar para fazer também mais uma demonstração. Tá certo? Nós temos bem interessante aqui a propriedade 5. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, imagine aqui que eu tenho um número elevado a 0, a elevado a 0. Isso aqui quer dizer que isso é a elevado a m menos um m qualquer, né? Porque todo número menos ele próprio, né, dá 0. E, usando a propriedade da divisão, toda vez que eu tenho uma subtração de potência, quer dizer que eu tenho uma divisão, né? Então, isso aqui é a elevado a m dividido por a elevado a m. Bom, como são os mesmos valores, eu posso simplificar. Isso aqui é igual a 1. Logo, independentemente do a, todo número elevado a 0 é igual a 1. Que está demonstrado aqui a propriedade 5. Tá bom, pessoal? Uma questão bem interessante, que é uma questão de simplificação. Ele pede aqui para encontrar o valor de x, né? Essa expressão. O que é que nos chama a atenção? Por exemplo, aqui eu tenho 1 elevado a 1000, né? Toda essa expressão dá 2 mais 4 vezes 3 elevado a 6, menos 3 elevado a 7, menos 1 elevado a 1000, menos 1000 elevado a 0 sobre 3 ao quadrado elevado ao cubo. Então, primeira coisa, nós sabemos que 1 elevado a qualquer número dá 1, né? Então, menos 1 elevado a 1000 vai dar menos 1, certo? E menos 1000 elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1. Né? Então, aqui essa expressão vai ficar menos 1. Né? Certo? Aí começamos a desenvolver essa questão. Né? Então, eu vou ter aqui 2 mais 3 elevado a 6. Né?
vezes 4, menos 3 elevado a 7. Essa expressão ela é interessante. Por quê? Porque 4, se vocês perceberem, gente, 4 vai ser 3 mais 1, né? Vezes 3 elevado a 6. Então, 4 vezes 3 elevado a 6 é a mesma coisa de 3 mais 1 vezes 3 elevado a 6. Menos 3 elevado a 7, menos 1, né? Sobre 3 elevado a 2 vezes 3. Né? Então, esse aqui é o primeiro passo da simplificação. Irei trazer a expressão para cá. Né? X é igual... Vejam só, gente. Eu vou ter aqui 2 mais... Aí aqui eu vou fazer uma distributividade. Fica 3 vezes 3 elevado a 6 mais 1 vezes 3 elevado a 6. Então, fica 3 vezes 3 elevado a 6 mais 1 vezes 3 elevado a 6, que é o próprio 3 elevado a 6. Menos 3 elevado a 7, menos 2, dividido por 3 elevado a 6, né? Porque 2 vezes 3 dá 6. 2 menos 2 simplifica. 3 vezes 3 elevado a 6, gente, vai ser 3 elevado a 7. Por quê? Porque num produto de mesma base, eu conservo a base, somos expoentes. E aqui eu tenho 1 mais 6, 7. Então, 3 elevado a 7 mais 3 elevado a 6 menos 3 elevado a 7 sobre 3 elevado a 6. E aí, 3 elevado a 7 menos 3 elevado a 7 dá 0. Logo, x aqui vai ser igual a 3 elevado a 6 dividido por 3 elevado a 6. Né? Simplificando, dá 1. Né? Então, o mesmo valor. Então, resposta para essa expressão, alternativa B. Agora, uma questão aplicada, né, de biologia. Então, imagine vocês aqui que uma bactéria ela se reproduz por bipartição, ou seja, ela duplica a cada 30 minutos. Né? Então, se inicialmente eu tinha apenas uma bactéria, quantas bactérias vão ter após 3 horas? É uma questão interessante porque 3 horas, né, é igual a 3 vezes 60 minutos. Professor, por que você está transformando hora em minutos? Porque a bipartição ela ocorre em 30 minutos. Então, 3 horas equivale a 180 minutos, certo? Por que eu faço esse cálculo? Para saber quantas bipartições vão ter. E a quantidade T de bipartições vai ser exatamente a quantidade de tempo, no caso 180, dividido por 30 minutos. A cada bipartição, né, a cada 30 minutos eu tenho uma duplicação, digamos assim. Então, 180 dividido por 30, 0 com 0 cancela, 18 dividido por 3 dá 6. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que houveram 6 duplicações. Né? Então, a quantidade de bactérias, e aí é que é interessante, porque imagine que inicialmente eu tinha 1. No segundo momento eu tinha 2. No terceiro momento eu dupliquei não só mais uma, mas as duas que tinham. E assim sucessivamente. Né? Eu vou fazendo essas duplicações sempre em relação ao que eu tenho anteriormente. E no caso em questão, eu faço 6 duplicações. Logo, a quantidade de bactérias aqui vai ser de 2 elevado a 6 bactérias. E essa é a resposta do problema. Tá bom, pessoal? Nós vamos aqui para nosso estudo de radiciação. Chegamos no segundo momento, né, na segunda parte da nossa aula. Então, a radiciação ela é uma forma fracionada de representação de potência. Então, até agora, nós fizemos cálculos com potências de números inteiros. A radiciação ela veio para nos auxiliar no estudo de potências em que eu tenho frações, números racionais. Né? Então, em outras palavras, é a fórmula, é o mecanismo, o conceito matemático no qual nós conhecemos a raiz de um determinado número. Né? Então, matematicamente, eu tenho aqui a elevado a 1 sobre n. Isso aqui quer dizer o quê? Que eu estou calculando essa raiz enésima de a. Né? Se for ao quadrado, raiz quadrada. Se for n ao cubo, raiz cúbica. Então, enfim. Né? Mas o certo é que nós temos aqui essa representação fracionária da potência. E aí aqui eu tenho dentro do A, o A que é base
potenciação, ele passa a ser o chamado radicando, né, na radiciação. E o N, que era teoricamente a base, né, digamos assim, na potência, ele passa a ser chamado de índice da raiz, né? Nesse caso, é importante dizer que quando a raiz é quadrada, eu não preciso escrever o 2 aqui. Subtende-se quando eu tenho raiz, que é uma raiz quadrada de um radicando A, né, de um número A. Tá bom, pessoal? Então, esse é o conceito inicial de radiciação. A radiciação, ela é uma operação que realizamos quando, imagine que nós vamos ter o objetivo de descobrir qual é o valor de um número que, multiplicado por ele mesmo, uma determinada quantidade de vezes, tem um valor x como resultado, né? Então, essa é a noção intuitiva do que seja radiciação. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, gente, qual é o número que elevado ao cubo dá 27, né? Então, intuitivamente, se eu multiplicar 3 por 3 dá 9 e 9 por 3 dá 27. Então, intuitivamente, 3 ao cubo é igual a 27, né? Então, essa pergunta é o seguinte, olha, eu tenho aqui um número x que ao cubo é igual a 27, né? Então, esse x, né, é a raiz cúbica de 27. Intuitivamente, eu quero descobrir. Nesse caso, eu sei que x é 3 por conta dessa propriedade. Então, a ideia de radiciação, ela vem justamente para fazer essa operação em que a potência é uma fração, ou então a gente tentar descobrir ali qual é aquele número que está sendo multiplicado várias vezes e várias vezes, né? Então, essa é a noção intuitiva, tá bom? Vou pedir para vocês calcularem aqui intuitivamente essas raízes. Por exemplo, raiz de 81, né? Qual é o número que ao quadrado dá 81? Né? 9, né? Porque 9 vezes 9 é 81. Com isso, a raiz de 81 é quanto? 9. Por exemplo, qual é o número que ao quadrado dá 25? Se eu multiplicar 5 por 5, vai dar 25. Então, a raiz de 25 é 5. Qual é o número que multiplicado que é elevado ao cubo dá 8? Né? Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Logo, raiz cúbica de 8 é 2. Né? Então, veja que esse é um exercício intuitivo do cálculo de raízes. Obviamente, as raízes mais simples nós precisamos saber, memorizar para fazer esse tipo de cálculo. Tá? A radiciação ela apresenta 7 propriedades. Na realidade, são 9 na realidade, mas eu trago para vocês 7. Né? Então, a primeira propriedade é exatamente a transformação da potência de fração numa raiz. Né? Então, se eu tenho a elevado a m sobre n, isso aqui é a raiz enésima de a elevado a m. Certo? A propriedade 2, se eu tenho aqui uma raiz, se eu multiplicar o índice e a potência de dentro por um p, eu mantenho essa igualdade. Então, raiz n de a elevado a m é igual a raiz n vezes p de a elevado a m menos m vezes p. Então, isso vale para o produto e vale para a divisão. Né? E a potência, né, a potência a elevado a m, eu posso tanto extrair da raiz, com tudo elevado, como posso fazer propriedade contrária. Né? E aí eu tenho que também a propriedade 5, ela é interessante porque diz o seguinte, se eu tenho aqui uma raiz n de a vezes b, eu posso separar em duas raízes enésimas, né? Raiz n de a vezes raiz n de b. Do mesmo jeito, eu faço na divisão. Tá? E a propriedade 7, uma das que tem mais aplicabilidade, é a da raiz de raiz. Né? Então, se eu tenho uma raiz n de uma raiz m de a, eu posso conservar a raiz, né, de a e multiplicar os índices. Né? Essas são as 7 propriedades importantes da radiciação. Essas aqui vocês têm que saber utilizar muito bem, tá bom? Uma das técnicas mais importantes na extração de raízes é exatamente a fatoração. Né? Então, o que chega a ser a fatoração? É aquela propriedade que nós conhecemos desde o ensino fundamental. Né? Ela parte de um pressuposto, que é o teorema fundamental da aritmética, que diz o quê? Que todo número inteiro ele pode ser decomposto em uma multiplicação em que todos os fatores são primos. Então, por exemplo, quais são os primos que nós mais conhecemos? 2,
3, 5, 7, 11, enfim. Então, quando eu pego qualquer número, eu posso fazer essa fatoração, essa divisão em números primos, e todos esses, qualquer que seja um número, né, inteiro, ele pode ser expresso como um produto desses fatores primos. Né? Vamos ver um exemplo aqui no próximo slide. Quero que você fatore o número 360. Né? Então, você vai aqui e você vai fazendo, né? Você coloca o 360, passa essa linha vertical e você vai fazendo o que? Você vai fazendo sucessivas divisões até chegar em 1. Por exemplo, 360 é um número par, então dá para dividir por 2. 360 dividido por 2, 180. 180 também é par, então dá novamente para dividir por 2, que dá 90. Aí 90, né, dá para dividir por 2 também, que é par, que dá 45. Aí 45 já não dá para dividir por 2, mas ele dá para dividir por 3, né? Porque a soma dos algarismos, ó, 4 mais 5 é 9, né? Então é um número divisível por 3. Então 45 dividido por 3 vai dar 15. 15 novamente dá para dividir por 3. Então 15 dividido por 3 dá 5, e 5 é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo. 5 dividido por 5 é 1. Né? Então, essa é a fatoração. Né? 360 é 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Né? Então, eu posso dizer o seguinte, que 360 é igual a 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. E aqui está a fatoração do número 360. E agora, para um problema prático, né, envolvendo radiciação. Então imagine aqui vocês que eu tenho aqui um número, uma cultura aqui de células, né, o número de organismos cresce proporcionalmente ao tempo. Né? Após um certo período, a população chegou a 10 elevado a 6 indivíduos. Então vamos supor que essa população ela tenha crescido a partir de um número inicial de 100 células, sabendo que a expressão é dada por n, né, em um determinado tempo, igual a n0, que nesse caso é a quantidade inicial, que é 100, vezes r elevado a t. Então essa é a expressão. Aí ele pede o seguinte, olha, determine o valor dessa taxa de crescimento r, assumindo que nesse período aqui de 10 elevado a 6 indivíduos, t era igual a 4. Então, basta que eu substitua n por 10 elevado a 6, n0 por 10 ao quadrado, porque 10 ao quadrado é 100. E eu substitua, né, t por 4. Se eu substituir essa expressão, eu vou encontrar exatamente qual é o meu R, minha taxa de crescimento. Então, n é igual a n0 vezes r elevado a t, ou seja, 10 elevado a 6 é igual a 10 ao quadrado vezes r elevado a 4. Né? Só inverter aqui, né? 10 ao quadrado, vezes r elevado a 4 é igual a 10 elevado a 6. 10 ao quadrado está multiplicando, passa dividindo. R elevado a 4 é igual a 10 elevado a 6 sobre 10 ao quadrado. Potência de mesma base, no divisão, conserva a base e subtrai os expoentes. 6 menos 2, 10 elevado a 4. Então, R vai ser igual a raiz quarta de 10 elevado a 4. Ó. Então, R, né, nessa questão é igual a 10. Tá certo? Bem, gente, nós encerramos nossa aula de hoje falando um pouquinho sobre potenciação e radiciação. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham uma boa prova, uma boa avaliação no nosso teste diagnóstico. Tá? Um abraço a todos, até a próxima.